As investigações das causas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas ganhou mais um elemento importante. Um cabo foi encontrado na hélice de um dos 2 motores do avião, onde estavam a artista e a equipe dela. A reportagem é dela, Renata Igrejas, que também conseguiu algumas imagens importantes de ontem lá do local. Roda para mim. Os destroços do bimotor devem sair de Caratinga à tarde, com previsão de chegada à base aérea do Galeão só no fim da noite. As peças vão passar por uma perícia no 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 3. Técnicos do CENIPA e funcionários da PEC Táxi Aéreo tiveram dificuldade na retirada dos 2 motores depois de uma forte chuva na região onde aconteceu a queda. Um caminhão guincho e um guindaste foram usados para içar os equipamentos. Os motores foram encontrados cerca de 300 metros distantes um do outro. Um deles estava dentro do córrego e tinha um cabo enrolado na hélice. A perícia vai esclarecer se é parte da linha de transmissão da Companhia de Energia Elétrica. Os 2 motores seguem para Sorocaba, interior de São Paulo, onde serão analisados por técnicos da aeronáutica. É possível que essa linha atue como a gente visse, né, popularmente, uma linha de cerol e danificasse os 2 motores ao mesmo tempo. Quando você tem os 2 motores perdidos, você fica numa situação extremamente difícil. Então, essa é uma dinâmica possível. O bimotor não tinha caixa preta, mas estava equipado com um spot geolocalizador, que é uma espécie de GPS que pode reconstruir toda a trajetória do voo. Esse equipamento também deve passar por uma perícia. Ele não vai fazer essa leitura de igual como a caixa preta funciona, mas você tem equipamento que informa para você a altitude, a velocidade. Então são parâmetros da aeronave. O que se sabe até agora é que nem o piloto, nem o copiloto da aeronave emitiram um alerta ou pediram socorro à torre de controle de Caratinga. As investigações da aeronáutica não têm prazo para conclusão. Claro que essas apurações, né, informações, são muito importantes também para os setores que estão investigando o que aconteceu. Essas novidades nas investigações vão ajudar muito. Por isso, eu vou agora conversar com a repórter Renata Igrejas, que está lá no Galeão e vai trazer novidades para a gente. Renata, mais cedo você conversava com colegas nossos que estão lá na região onde aconteceu a queda, ainda apurando aquele papel que nós, jornalistas, fazemos, né? Ligamos para coleguinhas, ligamos para pessoas da aeronáutica para ter mais detalhes. O que você traz para a gente agora, Renata, com relação às investigações desse caso, né, que infelizmente vitimou Marília Mendonça e mais 4 pessoas? Boa tarde. Jornalismo colaborativo, né, Caio Alex? Muito boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde a todo mundo que está ligado aqui no SBT Rio. Pois é, a gente sabe que a Polícia Civil de Caratinga quer concluir o inquérito, que vai apontar um responsável, enfim, o que causou a queda do bimotor em 30 dias. Essa conclusão, então, é a previsão de conclusão, então, desse inquérito. Já a investigação da aeronáutica, um mínimo aí de 6 meses, que a gente pode dizer. A gente fala em frente aqui à Prefeitura da Aeronáutica do Galeão, que é o acesso ao Seripa 3, que é aquele polo regional de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos que fica lá dentro, para onde os destroços serão levados. A gente tinha informação mais cedo, Caio, de que o caminhão com os destroços do bimotor sairiam de Caratinga por volta de 10 horas da manhã e que chegariam aqui, então, por volta de 8 horas da noite. Mas esse horário ele foi recalculado e ainda está no galpão e só deve sair à 1 da tarde do galpão, lá do pátio da empresa da PEC Táxi Aéreo em Caratinga, agora à 1 da tarde. Portanto, esses destroços do bimotor só devem chegar aqui ao Seripa 3 no fim da noite de hoje ou na madrugada de amanhã. Lembrando, então, que aqui dentro vai ser feita essa perícia mais minuciosa dos destroços, da fuselagem do bimotor que levava Marília Mendonça e outras 4 pessoas até o aeroporto de Caratinga. E também a gente viu aí nas imagens da reportagem, com a ajuda, a colaboração, inclusive de funcionários da PEC que fizeram essas imagens, colegas também lá de Minas Gerais, que foi muito difícil a retirada desses 2 motores ali do local do acidente, porque choveu muito ontem de manhã. A gente chega a perceber nas imagens que houve também uma correnteza muito grande, um aumento da correnteza por conta dessa chuva, então houve uma grande dificuldade para a retirada desses motores, que seguem para Sorocaba, interior de São Paulo, porque lá tem peritos do CENIPA, da aeronáutica, que vão fazer
a perícia nos motores, inclusive para saber se esse cabo que está enrolado à hélice seria uma parte ali daquela torre de transmissão da CEMIG, a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Outro fator importante também, Caio, que a gente viu aí na reportagem, é em relação a esse spot geolocalizador, que é como se fosse um GPS, já que o bimotor não tem caixa preta, ele tem um aparelhinho que ele consegue fazer a reconstrução, a reconstituição de todo o plano de voo. Então, para saber a altitude da aeronave, a velocidade em que ela estava, e esse equipamento também foi encontrado e vai passar por uma perícia. Aonde? Provavelmente nos Estados Unidos, que é onde fica o fabricante do bimotor. No caso, esse equipamento vai ser levado para os Estados Unidos, para o fabricante, para o laboratório, junto com técnicos da aeronáutica, do CENIPA, que devem acompanhar essa perícia de perto. Então, por enquanto, a informação é essa, né? A perícia também vai ser feita nesse geolocalizador, que é um equipamento de fabricação norte-americana, e os destroços do bimotor, que deveriam chegar às 8 da noite, só hoje no finzinho da noite, madrugada de quarta-feira, Caio. Isso é muito importante, Renata, para essa investigação que está sendo feita pela Polícia Civil, pela Aeronáutica, por todo mundo ligado diretamente ali para tentar entender o que aconteceu. De repente, por exemplo, esse piloto pode ter passado mal e a aeronave ter baixado um pouco ali sem saber o que acontecia ali, né? Pode ter acontecido realmente da hélice da aeronave ter enroscado ali na fiação esse fio, a princípio, de acordo com a CEMIG, que liga justamente o fio terra, que liga ali para não ter problemas com relação às torres, e pode ter sido esse choque que causou o acidente. O que a gente sabe, infelizmente, foi que a gente perdeu uma grande estrela, né, do cenário sertanejo, da música sertaneja, principalmente uma referência para as mulheres, né? Essas outras pessoas que morreram, mais 4 pessoas, é uma dor muito grande. Depois eu vou falar aqui que eu vi o show da Marília Mendonça em Búzios e saí do show emocionado, mas eu vou, Renato, eu já volto para falar com você, eu vou falar com o Dr. Marcelo Carregosa, que também está com a gente aqui no SBT Rio. É aquilo que a gente fala, Carregosa, nesse momento, nada a gente pode deixar passar numa investigação, uma apuração tão importante como essa. Eu me lembro, por exemplo, do primeiro senhor que chegou lá, logo depois da queda do avião, ele falou, tinha muito combustível, parecia que a aeronave poderia descer por causa da água que sai ali, mas eu não vi as turbinas, ele ainda tinha falado alguma coisa assim, que foram encontradas mais à frente. Qualquer detalhe ali, Carregosa, é muito importante para a apuração do que causou o acidente e a morte das 5 pessoas, não é isso? Sim, boa tarde, Caio, boa tarde a todos. O que acontece em casos dessas tragédias, esses grandes acidentes, né? Você tem, na verdade, 2 investigações em curso. A investigação da polícia, a polícia faz investigação criminal, ou seja, ela apura se alguém teve alguma culpa ou alguma negligência passível de responder criminalmente. As investigações da aeronáutica, mas elas têm um aspecto civil, para entender o que aconteceu efetivamente no acidente. E essa apuração, ela cria memória, que é que a gente costuma chamar. O que é memória? É descobrir por que esse acidente aconteceu, para que, eventualmente, você mude práticas para que outros acidentes não aconteçam. Aí a gente tem alguns exemplos. A Boate Kiss do incêndio descobriu que as normas de segurança teve uma negligência passível de criminalização ali, mas também teve uma situação que perceberam que as saídas de emergência não davam vazão para todo mundo. Então você muda uma cultura que tem, os bombeiros mudam os protocolos para você permitir que as casas de show tenham aberturas no caso de uma eventualidade para o pessoal conseguir fugir a tempo. A gente teve aqui no Rio de Janeiro, não sei se lembra, aquela queda daquele prédio no centro. Isso. O que aconteceu? Foi uma obra que tirou uma viga estrutural. Foi uma obra feita, assim, sem um planejamento de um arquiteto, de um engenheiro. E aí tirou uma viga estrutural. Chegou um tempo, caiu o prédio, porque estava sem essa viga durante a obra. E a viga é a viga de sustentação. E aí você começa a criar memória para que você mude as práticas a partir de então, de fiscalização e tudo mais. A investigação criminal, nesse caso, eu acho muito difícil apontar algum culpado, porque não deve ter tido culpado. Isso deve ter culpado criminal, né? Agora, Carregosa, só para tirar uma dúvida, uma fatalidade. Eu vi dos colegas que estavam lá no local, que levantaram alguns documentos, que apontavam, por exemplo, alguns problemas no para-brisas da aeronave, ok? Isso pode contribuir também no momento da apuração, de apontar para a empresa, esse problema já existia e pode ter também prejudicado o piloto naquela hora, de responsabilizar também criminalmente a empresa por causa desses problemas que já tinham sido relatados e até documentados? Então, a responsabilidade criminal,
é uma responsabilidade pessoal. A empresa não responde criminalmente, ela responde civil e administrativamente. Mas criminalmente são pessoas. Eu tenho que apontar o que a conduta humana foi que causou determinada coisa. Então, se existia alguém que era... Aí você tem que entender como são a sucessão de culpa. Alguém era responsável por essa fiscalização? De saber, esse avião com um para-brisa eventualmente rachado ou com alguma coisa que diminuísse a visibilidade é determinante para uma queda do avião? Se sim, ou pode ser uma causa que por si só não causaria. Isso tudo tem que ser analisado. Carregosa, assim, eu já volto com você daqui a pouco para a gente falar sobre outros assuntos.